Olá, o assunto desta videoaula é Ligações covalentes, parte 2. Nesta videoaula, iremos fazer diversas representações de moléculas utilizando o símbolo de Lewis. Vamos começar pela formação da ligação covalente entre os átomos de hidrogênio e cloro utilizando o símbolo de Lewis. Então, temos a representação do átomo de hidrogênio, que tem 1 elétron de valência, e do átomo de cloro, que tem 7 elétrons de valência. Então, eles estabelecem uma ligação covalente, onde é compartilhado um par de elétrons. O hidrogênio compartilha 1 elétron e o cloro compartilha 1 elétron. Desse jeito, eles formam uma molécula diatômica, uma molécula com 2 átomos, onde há uma ligação covalente nessa molécula. Essa ligação covalente pode ser representada por esses 2 elétrons na forma desses pontinhos circulados, ou eles podem ser substituídos por esse tracinho. Esse tracinho substitui o par de elétrons ligantes. Então, estes 2 elétrons são o par de elétrons ligantes, que pode ser representado assim, pelos 2 pontinhos circulados, ou por esse tracinho. Esses outros pares são os pares de elétrons não ligantes do cloro. Eles sobraram aqui no átomo de cloro e não estabeleceram ligações covalentes. Então, esta é a representação da molécula de HCl, que, aliás, essas são 2 representações da molécula de HCl, essa é uma representação e essa é outra. Então, são representações da molécula de HCl utilizando o símbolo de Lewis. Correto? Então, nós fizemos um exemplo, vamos passar para outro exemplo. O outro exemplo é da formação das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, utilizando o símbolo de Lewis. Nesse caso, serão 2 átomos de hidrogênio que irão estabelecer ligações covalentes com um átomo de oxigênio. Então, nós teremos uma molécula triatômica, com 3 átomos no total. Se são 3 átomos, nesse caso eu preciso ter um átomo central e os outros 2 átomos estarão ligando a esse átomo central. Quem será o átomo central? Um dos 2 átomos de hidrogênio ou o átomo de oxigênio? O átomo central sempre será aquele que precisa de mais elétrons para completar o octeto. O oxigênio precisa de 2 elétrons, porque ele tem 6. E o hidrogênio precisa de 1, porque ele tem só 1 e vai alcançar 2 para chegar na configuração do hélio. Então, se o hidrogênio precisa de 1 e o oxigênio precisa de 2, quem precisa de mais é o oxigênio. Então, geralmente, quem precisa de mais é o átomo central. Então, o oxigênio é o átomo central e os outros 2 hidrogênios ligarão em volta dele. Então, as ligações serão assim, ó. Uma ligação aqui, com 2 elétrons sendo compartilhados, um do hidrogênio, um do oxigênio, e outra ligação aqui. Um elétron compartilhado do oxigênio, outro elétron compartilhado do hidrogênio. Então, eu circulo eles, formando um par de elétrons ligantes aqui, outro par de elétrons ligantes aqui. E fica aqui 2 pares não ligantes no oxigênio. Então, eu posso representar a molécula assim, ou eu posso substituir os 2 pares de elétrons ligantes por 2 tracinhos. Então, essas são as 2 representações possíveis para a molécula de água. Então, são representações da molécula de água pelo símbolo de Lewis. Agora, vamos fazer a formação das ligações covalentes entre átomos de carbono e oxigênio na molécula de CO2, utilizando o símbolo de Lewis. Então, agora nós teremos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. O carbono é da família 14, então 4 elétrons de valência representados aqui como 4 bolinhas. O oxigênio é elemento da família 16, então 6 elétrons de valência representados aqui como 6 bolinhas. Qual deles tem menos elétrons de valência e precisa de mais ligações? O carbono. Então, o carbono será o átomo central e os 2 oxigênios estarão em volta dele fazendo ligações. De que forma?
dessa forma aqui, ó. Então, um átomo de carbono estará no meio e um dos átomos de oxigênio estará fazendo duas ligações covalentes com ele. Por que duas? Ora, se o oxigênio tem 6 elétrons de valência e precisa de mais 2 para inteirar 8, uma ligação simples não é suficiente, porque se ele compartilhar um elétron, ele passará, o oxigênio, né, passará de 6 para 7. E ele precisa compartilhar mais um par, que passará de 7 então para 8. Então aqui o oxigênio compartilha um dele e o carbono um também, e aqui ele compartilha mais um e o carbono mais um. Então, né, com esses dois compartilhamentos, o oxigênio completou os seus 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio completou os 8. Ok. Mas o carbono não. O carbono fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele aumentou de 4 para 6. Ainda falta mais 2 para ele inteirar 8. Então, ele tem que fazer mais duas ligações com esse outro oxigênio. A mesma coisa que ele fez do lado de cá, ele faz do lado de cá também. Por isso que são necessários 2 oxigênios para completar os 8 elétrons do carbono. Então é feita uma nova, são feitas duas novas ligações covalentes aqui com esse outro átomo de oxigênio para poder completar os 8 elétrons do átomo central de carbono. Então desse jeito eu completo os 8 elétrons desse oxigênio, do carbono e desse outro oxigênio. Então a molécula fica representada assim ou desse jeito. Então, esses são os pares de elétrons ligantes e esses aqui são os pares de elétrons não ligantes, que continuam representados aqui. E os pares de elétrons ligantes podem ser substituídos por tracinhos. Então, aqui nós temos ligações covalentes duplas, aqui, uma ligação dupla, outra ligação dupla. Então, essas são as representações da molécula de CO2. Tá? Como que eu vou saber se tem ligação dupla ou ligação simples? Aí, gente, você vai ter que ver a necessidade de elétrons. Quantos elétrons que falta para inteirar 8 do átomo central, do outro átomo aqui que está ligando nele. E aí você vai ter que ir realmente tentando, né, testando. É mesmo um pouco de tentativa e erro. Uma simples não deu, então faz uma dupla. Às vezes pode precisar de fazer uma tripla. Então você vai ter que ir fazendo realmente tentativas, tá bom? Formação das ligações covalentes entre hidrogênio, carbono e nitrogênio na molécula de HCN, utilizando o símbolo de Lewis. Então agora eu tenho 3 átomos. Então vai ser uma molécula triatômica de novo, só que são 3 átomos diferentes. Um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio. Hidrogênio tem um elétron de valência, carbono tem 4 elétrons de valência e nitrogênio tem 5 elétrons de valência. Quem que precisa de mais elétrons para inteirar o octeto? O nitrogênio precisa de 3, o carbono precisa de 4 e o hidrogênio precisa só de 1. Então, o carbono é quem precisa de mais. Então, ele será o átomo central. Então, o carbono fica no centro, o hidrogênio e o nitrogênio vão ligar no carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio precisa fazer uma. Então, eles compartilham aqui, cada um compartilha 1. E o nitrogênio precisa de 3, porque o nitrogênio é da 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o nitrogênio precisa de 3, ele vai fazer as 3 aqui com o carbono. Então, o carbono faz 3 aqui. E mais uma com o hidrogênio. Então, o carbono faz as 4 necessárias, o nitrogênio faz as 3 que ele precisa, todo mundo completa 8, e o hidrogênio faz a que ele precisa, que é só de uma. Então, desse jeito aqui, todo mundo alcança o número de elétrons necessários para ficar estável. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pares de elétrons ligantes e sobra um par de elétron não ligante no nitrogênio. Então, a molécula pode ser representada de forma mais simplificada assim, substituindo os pares de elétrons ligantes pelos tracinhos. Fica uma ligação simples e uma ligação tripla aqui. Então, são representações da molécula de HCN. Então, desse jeito, nós terminamos essa nossa aula de ligação covalente e eu agradeço a todos pela atenção.